É isso, chegamos nesse momento, são 5 horas mais 4 minutos. Esse é o programa Alternativa A, há 25 anos levando a você arte, cultura e educação. Eu sou o Glauco Keller e na sintonia da 102,1 FM, a Rádio Universitária de São Carlos, você vai acompanhar mais um bate-papo super bacana com gente que sempre leva arte, cultura, educação para você. Eu convido você também para acompanhar essa entrevista, você que está acompanhando a gente na sintonia da Rádio Universitária, pelo YouTube. É só você ir lá no YouTube, Programa Alternativa A, ou então no YouTube Glauco Keller, e você pode acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. E aproveito também para convidar você para seguir a gente no Instagram, nossa arroba é p.alternativa.a, e o Facebook é facebook.com/programa Alternativa A. Pois bem, hoje a gente tem uma convidada super especial que está longe, mas está perto. So far and yet so near, como diria o meu psicólogo Raul Seixas, eu estou falando da ilustradora e escritora Irena Freitas, que está aqui com a gente e acaba de lançar esse livro super legal, A Lua Caiu, e vem falar um pouquinho para a gente, para você que está ouvindo a gente, sobre ilustração, sobre literatura e, claro, sobre esse livro que você que está acompanhando a gente pelo YouTube está vendo. Irena, boa tarde, obrigado pela presença na bancada virtual do programa Alternativa A. Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos e vamos começar a conversar. Irena, você está falando de onde? Eu estou em Manaus, Amazonas, que é onde eu vivo. Está quente por aí? Bastante. Bastante. Aqui em São Carlos está frio, está bastante frio. Chegou uma frente fria e São Carlos é uma cidade muito alta. Uhum. Então, em geral, o pessoal aqui que vem, como São Carlos tem duas universidades grandes, tem muita gente que vem de fora e o pessoal reclama do frio, viu? Daí o pessoal reclama do calor ou não? Porque geralmente assim, quando começa a esfriar no resto do país, aqui começa a esquentar ainda mais, que é essa época de junho, julho, vai ficando muito quente. Então é ao contrário, mas em geral aqui é sempre calor, a gente não tem inverno, então acaba que a gente se acostuma. Legal, olha aí, como a tecnologia dá essa possibilidade da gente tá longe, mas tão perto. Eu tive contato com a obra da Irena Freitas recentemente, a partir do livro A Lua Caiu, e aí depois eu fui conhecer um pouco no site dela, do trabalho dela, e fiquei muito encantado e quis trazer esse bate-papo aqui para a bancada virtual do programa Alternativa A. Irene, em que momento da sua vida você começou a rascunhar os seus rabiscos, você começou a perceber que o desenho, que a ilustração era algo que estava inerte, que de repente podia ser o seu futuro. Bom, eu sempre gostei, né, de desenhar, foi algo que sempre fez parte do meu interesse, mas durante muito tempo eu não sabia se era uma carreira viável, se existia uma profissão é, desse tipo, principalmente aqui no Brasil, porque a gente conhece as artes plásticas e é muito diferente do que a gente conhece como ilustração, são áreas completamente separadas. Então eu não sabia exatamente o que fazer quando eu ainda estava no colégio, tanto que eu prestei vestibular para jornalismo. Eu sou formada em jornalismo, mas nunca exerci. Porque quando eu entrei na faculdade, eu já comecei assim a pegar alguns serviços de ilustração, eu ilustrava para jornal, para revista. E era pouca coisa, assim, mas foi o que me fez perceber que aquilo ali poderia ser minha profissão do futuro. Então foi quando eu realmente comecei a investir mais nisso, pensando que seria algo viável. E de que forma você acha que o jornalismo colaborou para a sua profissão atual, para a ilustração? Eu acho assim que quando eu pensei em fazer jornalismo, o meu raciocínio era: se eu trabalhar numa revista, se eu trabalhar no jornal, talvez seja mais fácil de eu conhecer os editores e os editores me contratarem no futuro para fazer esse trabalho de ilustrador, porque eu não sabia exatamente qual seria uma porta de entrada. Então, eu acho que
fazer a faculdade de jornalismo desmistificou assim um pouco desse processo de como funciona uma redação, de quais são os cargos dentro de uma redação, quem contrata quem. Então, eu acho que nisso me ajudou. Mas escrever para o jornalismo é muito diferente de escrever ficção, né? É completamente diferente. E eu sinto que isso me travou um pouco na hora de escrever livros durante um bom tempo, assim. Tanto que eu comecei a escrever a partir de... Meu primeiro livro foi em 2019, que eu publiquei, né? Então eu escrevi antes. Mas demorou, assim, um tempo de eu conseguir absorver a informação de que eu poderia dar essa virada, de não só escrever matérias factuais, como escrever ficção. Ou seja, você usou o jornalismo como escada para você Sim. para você chegar à sua profissão. Esse é o programa Alternativa A, sempre levando até você arte, cultura e educação. Hoje recebendo a jornalista, escritora e também ilustradora Irena Freitas. Irene, aí você foi estudar fora do país, você foi fazer mestrado na Sim. área de ilustração, é isso? Eu me formei, eu fiz jornalismo e design gráfico ao mesmo tempo, né? Então eu me formei nas duas universidades. Eu fiz aqui em Manaus, jornalismo foi na UFAM e design gráfico foi na Marta Falcão, que é uma universidade particular aqui. E assim que eu me formei, eu passei assim um ano mais ou menos trabalhando, porque aqui em Manaus, por causa do polo industrial, nós temos muitas startups que trabalham com games, trabalham com aplicativos, tem o centro de pesquisa da Samsung aqui em Manaus, então tem muitas empresas voltadas para isso. Então eu trabalhei um pouco como designer, fazendo aplicativos, e eu percebi que aquilo não era para mim também. E foi quando eu comecei a pesquisar o mestrado. E no Brasil não existe nem formação acadêmica e nem pós-graduação em ilustração. Assim, eu não sei se nos últimos 5 anos isso mudou, mas quando eu pesquisei não tinha. Existia design gráfico e existia artes plásticas, mas não é ilustração, entendeu? Então eu sentia falta assim de ter um tempo para focar só naquilo, porque eu não tinha tido tempo durante meus anos na universidade, né? De construir um portfólio, construir um corpo de trabalho para poder apresentar para editores e tal. Então eu comecei a pesquisar universidades fora do país que tinha esse tipo de formação muito específica para ilustração, e a maioria dos cursos que eu achei ou era nos Estados Unidos ou era na Europa. Então eu mandei para várias universidades, né? Cada universidade tem seu processo de seleção. E essa universidade nos Estados Unidos, que é a SCAD, a Savannah College of Arts and Design, fica na Geórgia, me ofereceu uma bolsa. Então eu acabei indo para lá, porque essa ajuda fez muita diferença. Você diferencia caracteristicamente na sua fala artes plásticas de ilustração. Uhum. Deixa claro isso para a gente, de que forma que a ilustração se difere das artes plásticas. Sim, é porque assim, existem artistas plásticos que também trabalham como ilustradores. E existem artistas plásticos que fazem livros, escrevem livros, etc. Mas a ilustração, ela está mais ligada ao design no sentido de que você está trabalhando com o cliente. É uma marca, ou um jornal, é uma revista. E o que mais chega próximo ao trabalho autoral na ilustração são os livros de literatura. Não necessariamente só infantis, mas tem gente que escreve livros ilustrados para adultos também. Então, isso é o que chega mais próximo do trabalho autoral, mas mesmo assim, eles têm uma necessidade de você ter noção de mercado, de quem vai consumir, de qual vai ser a faixa etária dessas pessoas. Então, eu acho que é um trabalho um pouco mais comercial do que as artes plásticas. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, que existe, não sei, porque tem gente que fala comercial como se fosse demérito, mas não, é só que é um trabalho que serve a um propósito. Tanto que no livro ilustrado a gente pensa muito assim no texto, não só como um suporte
para as imagens, mas como algo que precisa ser integrado de forma muito correta e praticamente invisível. Os dois têm que funcionar ao mesmo tempo, senão nenhum dos dois está funcionando. Irena, em geral, a Lua caiu e eu acredito que eu não leio tanta literatura infantil, mas de maneira geral a gente visualiza, de fato, o texto sincrético, que é isso que você está falando, né? A mistura do texto verbal com o texto imagético, o texto não verbal. Sim. No caso do livro A Lua Caiu, o que apareceu primeiro? O texto ou você criou as imagens, em cima das imagens você trabalhou o seu texto? Geralmente eu escrevo o texto antes. Mas assim, como eu sou ilustradora também desse projeto, quando eu estou escrevendo um texto, eu já tenho uma ideia do que eu quero trabalhar nas imagens. Mas assim, eu gosto de escrever o texto antes porque ele meio que funciona como um guia. E às vezes, quando eu estou ilustrando, eu vejo que aquele texto precisa de edições, precisa de refações, precisa de fazer algum ajuste, porque não está fazendo sentido, ou porque as imagens estão sobrecarregando o texto, ou eu posso tirar algum parágrafo e transformar em outra coisa melhor. Porque eu não tenho essa sensação de que o texto está apenas repetindo o que existe nas imagens. Isso, assim, é especialmente difícil quando você está trabalhando com o texto de um outro autor, né? Porque eu também trabalho só como ilustradora. Então, às vezes, as editoras, elas mandam para mim um texto, aí eu preciso ler, avaliar, compreender e pensar nas imagens a partir disso. E é um trabalho também autoral, porque você é coautor daquele livro. O livro não vai existir sem as imagens. E é sempre um desafio, porque às vezes o autor tem uma imagem muito específica do que ia acontecer, e quando você vai ilustrar, aquilo não funciona do jeito que funciona na imaginação dele, porque é uma outra linguagem. Por isso que é muito importante assim, o trabalho do diretor de arte, do editor, porque é quem ajuda a construir essa ponte e fazer os dois autores do projeto a seguir em frente. É curioso porque quando você faz, eu posso imaginar, né, quando você faz a ilustração de uma outra obra, você não pode mexer no texto, né? Não. Porque você não pode mexer no texto de um outro autor, diferentemente de quando você está produzindo o seu próprio livro, o texto e a imagem, enfim, são seus. Esse é o programa Alternativa A, há 25 anos levando até você arte, cultura e educação, e a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente vai para apoios culturais e você fica com música agora, não sai daí, a gente vai ouvir Current Joyce com a canção Kids. A gente volta já com mais Irena Freitas falando um pouquinho de ilustração, de literatura e um pouquinho também de jornalismo para você. Até já! Voltamos! Esse é o programa Alternativa A, há 25 anos levando até você arte, educação e cultura. Hoje recebendo a jornalista, escritora e ilustradora Irena Freitas, que lá de Manaus, no calor de Manaus, está conversando com a gente aqui em São Carlos e com todo mundo através da internet, no YouTube, programa Alternativa A, e também Glauco Keller. Você pode procurar e encontrar essa entrevista em áudio e também em vídeo. Você, em especial, que está ouvindo a gente em 102,1 FM, na sintonia da sua rádio universitária. A Irena acaba de lançar o livro A Lua Caiu, que é uma graça. É um livro que conta a história de uma amizade inesperada entre a protagonista dela e a Lua. E eu não vou dar mais spoiler, porque senão eu conto toda a história do livro, mas tem uma horta envolvida, é super bonito o livro. É um livro que atrai os olhos não só das crianças, mas eu tenho certeza dos adultos também. Irena, voltando ao seu mestrado nos Estados Unidos, que tipo de disciplinas você estuda eventualmente numa graduação? Não sei se graduação em ilustração tem nos Estados Unidos ou num mestrado na área específica de ilustração. No caso, lá fora, não só nos Estados Unidos, como também na Europa, existe a graduação em ilustração, porque lá existe esse conceito de escola
universidades apenas voltadas para curso de artes, né? Então, ilustração, fotografia, por exemplo, existia uma graduação apenas para quem queria trabalhar com histórias em quadrinhos. Então, são coisas muito mais nichadas do que a gente vê aqui no Brasil. E foi o que me atraiu ao mestrado. No mestrado, eles têm essa percepção que você já tem algum conhecimento da área, já tem um conhecimento de como montar um portfólio, de como ilustrar, já tem alguma noção de técnica, e então as disciplinas são um pouco menos rígidas nesse sentido. Você tem um pouco mais de espaço de trabalhar as suas próprias ideias dentro das disciplinas. Então, a gente não tem tanto aula de técnica de pintura ou desenho de observação, que são coisas mais comuns ter na graduação. Então, assim, o que eu estudei mais era mais como interpretar conceitos, como trabalhar figuras de linguagem, traduzir texto em imagens. A gente tinha muitos projetos independentes que a gente precisava propor o projeto para o professor e desenvolver do início ao fim. Então, tinha um pouco mais de liberdade, além da nossa tese, né? E a tese que a gente cria precisa ter o componente teórico, que seria a dissertação, mas também precisa ter um componente visual, que pode ser o que você quiser. Se você quiser fazer uma série de imagens para uma galeria, você pode. Se você quiser fazer uma série de imagens para um jogo, que eventualmente vai ser no videogame, ou talvez um jogo de tabuleiro, também pode ser. No caso, como eu já era interessada em livros, eu propus uma série de livros que eram sobre cidades em que eu já vivi, que começou com Manaus, que foi publicado aqui no Brasil, e na época eu estava fazendo de cidades que eu já tinha vivido, então foi Manaus, a minha cidade natal aqui no Brasil, Porto, que foi uma cidade em Portugal que eu passei um tempo na minha graduação, pelo programa Ciências Sem Fronteiras, e Savana, que era onde eu estava vivendo no meu mestrado. E eu fiz esses 3 livros, e eles não eram um mapa, mas eles eram as minhas observações daquela cidade. Então, era um livro não tradicional, não sei se eu tenho aqui, acho que eu não tenho nenhum perto, mas que ele se abria como se fosse um acordeão e tinha essa imagem panorâmica da cidade, e no verso tinha um texto que eu escrevia basicamente uma crônica sobre aquele lugar e a minha percepção daquele lugar, e também era ilustrado. E esse livro, Manaus, eu apresentei para a editora. Na verdade, eu apresentei os 3 para as editoras brasileiras. Só que ela se interessou mais no Manaus, por ser uma cidade brasileira. E a gente ficou assim pensando, depois talvez a gente faça os outros livros, e a gente pensa, vamos ver como esse primeiro livro vai sair. E foi um livro que foi bem, vendeu mais do que a gente esperava. Foi selecionado por alguns programas do governo do estado de São Paulo, né, porque a editora é de São Paulo, é a Edições de Barbatana. E aí a gente pensou em criar um outro livro sobre a cidade de São Paulo, porque como eles são de lá, como é uma cidade muito grande, a maior do Brasil, a gente sentiu que existiria um interesse muito maior em um livro de São Paulo do que o livro sobre uma cidade em Portugal ou uma cidade nos Estados Unidos. Então, esse livro, São Paulo, saiu também no início desse ano, e foi um projeto bem legal de trabalhar também. Esse é o programa Alternativa A, levando até você há 25 anos arte, cultura e educação. Eu sou o Glauco Keller, e na sintonia da 102,1 FM, na sintonia da sua rádio universitária, e também pelo YouTube, pelo Facebook. Hoje eu recebo na bancada virtual a escritora, jornalista e ilustradora Irena Freitas, que está contando um pouquinho para a gente do seu fazer artístico, da sua produção cultural e de como ela chegou a essa profissão que quase que não existe no Brasil, né? A profissão existe, o curso aqui não existe. Né? Ô, Irene, eu queria perguntar para você como que é o seu processo criativo em termos de material. Você começou certamente rabiscando, usando lápis de cor, usando giz de cera. Hoje você ainda utiliza esses materiais mais, vou chamar de rudimentares,
Ou você utiliza algum tipo de aplicativo? Você desenha numa tela? Como é que funciona o Eu seu trabalho processo? com arte tradicional, né, que é o que a gente chama de papel, tinta, caneta, materiais tradicionais, que não depende da tecnologia. E eu também trabalho no Photoshop, então eu faço metade. Então, alguma parte do meu livro é feita no tradicional e outra parte é feita no digital. E assim, eu faço muita colagem no tradicional, tem muitos elementos em A Lua Caiu que são de colagem, né? Que são papéis que eu recortei, montei os personagens e escaneei depois. Mas eu gosto de ter esse auxílio do digital, porque assim, às vezes, quando a gente está trabalhando com a editora, são muitos processos de aprovação daquela imagem, né? Não é assim, eu fiz uma imagem, pronto, automaticamente aprovada. Às vezes acontece isso, mas às vezes existem necessidades de fazer ajustes, necessidades de mudança de cor, porque ele não vai imprimir do jeito que eu criei, então a gente precisa ajustar as cores das imagens. Então, eu acho que ter esse apoio do Photoshop é muito prático nessa hora. Então, eu gosto de fazer assim todos os elementos separados e depois junto numa grande composição, porque caso assim eu precise ajustar o tamanho de um personagem específico, eu não preciso refazer a ilustração inteira. Eu tenho essa facilidade de mexer só naquele personagem. Tem um horário que você se sente mais à vontade para desenhar, para escrever? Hoje em dia, eu tento manter o horário comercial, normal. Então, geralmente, assim, eu começo o meu dia 8 e termino 5, 6 horas da tarde. E eu acho que, assim, ter um horário comercial me ajudou muito a não me estender nos prazos dos trabalhos, mas também entender que, apesar de ser um trabalho criativo, ainda é um trabalho, então ele não pode dominar todas as áreas da minha vida. É importante eu ter um tempo que eu não esteja na frente do computador, que eu não esteja de madrugada virando noite para poder entregar alguma coisa no prazo. Então me ajuda a me organizar, assim. E também, assim, responder e-mails em horário comercial, saber que as pessoas não podem me mandar um e-mail meia-noite e esperar uma resposta, porque acontecia bastante esse tipo de coisa e é algo que vai te desgastando aos poucos, mesmo que você não perceba, especialmente porque eu trabalho em home office, né? Eu trabalho em casa, então eu preciso criar alguns limites para a minha vida de trabalho também. A mesma tecnologia que ajuda é aquela que às vezes atrapalha, né? Alguém certa vez disse que as novas tecnologias vieram para resolver problemas que não existiam antes delas, né? Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos para rápidos apoios culturais. Daqui a pouco o programa Alternativa volta com mais esse bate-papo super especial com a escritora, jornalista e também ilustradora Irena Freitas. Agora a gente fica com Caetano Veloso e Maria Gadu, Quereres. Não sai daí, a gente volta já. É isso, voltamos. Último e derradeiro bloco do programa Alternativa A. Há 25 anos levando arte, cultura e educação para você na sintonia da 102,1 FM, a Rádio Universitária de São Carlos. Convido você para seguir a gente no Instagram, nossa arroba é p.alternativaA e a minha arroba é Glauco Keller, Keller com 2 L's. E claro, convido você para seguir a gente, para se inscrever no nosso canal no YouTube, que é Programa Alternativa A, e o meu canal é Glauco Keller. Você vai encontrar essa e outras entrevistas super especiais do Programa Alternativa A nos 2 canais. Como eu falei no fechamento do bloco anterior, hoje a gente recebe a ilustradora, escritora e jornalista Irena Freitas, está falando um pouquinho do seu fazer artístico, de aspectos comerciais e de literatura. Irena, já falaram para você que o seu traço é caracteristicamente cubista ou não? Não, cada pessoa tem uma teoria diferente. Você sabe que eu, olhando as suas ilustrações, e agora você falou de colagem, naturalmente eu me lembrei do Pablo Picasso, do Braque, desse traço mais sobreposto e ao mesmo tempo geométrico e ao mesmo tempo de desmontar
o objeto. Quem que te inspira? Você tem algum pintor, algum ilustrador que você olha e fala, puxa, esse cara aqui talvez me motive a continuar ilustrando? Assim, atualmente eu não tenho buscado tantas inspirações em outras pessoas, porque eu sinto que gera um estresse em mim, um estresse de que eu preciso estar à mesma altura de tal pintor, ou tal ilustrador. Então é algo que eu tenho tentado não pensar tanto a respeito e buscar mais inspiração em coisas que eu vejo. Eu gosto muito de trabalhar com formas simplificadas, porque eu acho que até quando eu escrevo, eu gosto dessa ideia de simplificar as coisas. Eu não gosto muito de texto rebuscado, de frases enormes que nunca terminam. Então, eu acho que isso é algo que se reflete também nas minhas ilustrações. Eu tento sempre ser a pessoa mais concisa no que eu estou criando possível, mas ao mesmo tempo eu sou muito atraída por cores muito vibrantes, composições muito coloridas. Então é algo que eu sempre estou tentando assim balancear. Eu acho que uma pessoa que é muito grande no Brasil e que é uma inspiração para quase todo mundo é o Ziraldo, que é uma pessoa que conseguia fazer isso muito bem. E é muito interessante como ele caminhava em diferentes tipos de ilustração. Ele tinha um estilo muito dele, mas ele ilustrava para criança, ele ilustrava para adultos, então existia essa diversidade mesmo dentro de uma voz que ele tinha como artista. Eu gosto muito de autores também dos anos 50, 60, que também trabalhavam muito dentro desse estilo que era um pouco mais simples e mais fluido, mas que também tinha muita complexidade. Um dos autores é o Tommy Unger, que ele não é tão famoso aqui no Brasil, mas ele tem muitas obras e os livros dele são publicados aqui no Brasil. Mas eu sinto que o mercado de livro brasileiro ficou um pouco ilhado durante muito tempo, porque nós somos um grande país que fala português e era difícil desses outros livros chegarem até nós, assim, principalmente antes da internet, antes de toda essa globalização existir. Então, tem muitos nomes que são famosos lá fora e a gente está conhecendo hoje, e isso é muito interessante também. Você já pensou em ilustrar em, sei lá, um livro clássico? Eu já vi recentemente, né? Vários livros clássicos transformados em história em quadrinhos. Há gente que é Ah, sim. favorável, há gente que não é favorável. Você já pensou em pegar, sei lá, o Dom Casmurro? Vou contar essa história ilustrada. Eu tenho vontade, mas assim, em questão de literatura clássica, alguns são tem os direitos autorais livres, né, para você adaptar, mas tem muitos livros ainda que têm esses direitos pertencentes à família ou pertencentes a uma editora, que é a editora oficial daquele autor. Então é um pouco complicado, mas se uma editora quiser entrar em contato comigo, é um convite que eu não recusaria. Eu acho bem interessante, assim, tentar novas linguagens e tentar novos públicos também. Eu não gosto de pensar em livros ilustrados em algo apenas para crianças. Eu sou adulta e eu gosto bastante de ler livros ilustrados, não só porque é minha profissão, porque é algo que me interessa mesmo. E eu sinto que eu me interesso muito nesse meio termo, assim, de o que chamaria a atenção de uma criança, mas também seja interessante para os adultos, que não seja algo muito bobo e que eu esteja menosprezando também a inteligência de uma criança. Verena, é curioso isso, porque hoje a gente vive num momento, talvez um momento na história em que a sociedade é mais imagética, né? E o Uhum. adulto é imagético também. No Instagram você não consegue escrever absolutamente nada se você não subir uma imagem. E, naturalmente, a literatura dialogar com a imagem, eu acho que vai ser cada vez mais comum. Eu trabalho com linguagens, né, com interpretação de textos, e o meme é um gênero textual que não funciona
só com o texto e nem só com a imagem, né? Ele precisa dessa junção. Eu acho que é uma tendência. Então, se alguma editora estiver ouvindo, olha aí, ó, já procura a Irena no Instagram, porque ela vai topar fazer a ilustração. Esse é o programa Alternativa há 25 anos, levando até você arte, cultura, educação, na sintonia da sua rádio universitária 102,1 FM. Eu sou o Glauco Keller e hoje recebo Irena Freitas, que é jornalista, é escritora e é ilustradora, e ela está falando um pouquinho do trabalho dela, e em especial do livro que ela acaba de lançar, está aqui para quem está acompanhando pelo YouTube, A Lua Caiu. O livro é uma graça. Oi, Irena, você maratona série, você escuta música, o que toca no seu Spotify? Você lê literatura verbal? Então, atualmente, eu sinto que escutar música tinha me distraído muito quando eu estava trabalhando. Então, geralmente, quando eu ainda estou nessa parte assim, de rascunho do livro, tentando entender o ritmo do livro, ou tentando escrever mesmo, ou fazer os rascunhos iniciais, eu evito de estar escutando outras coisas, para não dispersar minha atenção, que eu sentia que isso acontecia bastante. Então, geralmente, eu escuto as coisas quando eu estou já nesse processo de pintura, que depois que eu já tenho as cores que eu vou usar no projeto e já sei qual vai ser a linguagem visual, fica um pouco mais fácil e um pouco... Não é mecânico, mas assim, eu já sei qual a ordem eu preciso seguir dali em frente. É um processo assim, mais emotivo do que pensante, essa parte do livro. Então, eu tenho gostado muito de escutar audiobooks enquanto eu pinto. Eu sinto que é algo que me ajuda a pensar em outra coisa e não ficar tão presa os meus erros e as minhas decisões no processo da pintura, mas também eu não fico pensando assim, se essa música acabar, eu vou ter que escolher uma outra música, ou eu vou ter que escolher outra playlist no Spotify, que é algo que vai me gerando um estresse também. Então, o audiobook geralmente é mais longo. Assim, o último que eu ouvi foi Orlando, da Virginia Woolf, que eu gostei bastante. Mas eu leio coisas diversificadas, assim, eu leio bastante literatura infantil, eu gosto muito de ler clássicos, eu gosto de ler romance contemporâneo, então eu leio bastante fantasia também, então é o gênero que eu gosto bastante de escutar e de ler, então eu gosto de dar uma variada e não ficar só presa a um único tipo de história. E eu leio bastante também revistas em quadrinhos. Eu só não gosto muito de super-heróis. Não é a minha praia, mas de resto, assim, eu gosto de entrar numa livraria e descobrir uma coisa que eu nunca vi antes e, sei lá, às vezes vai ser bom e às vezes não vai ser, mas eu gosto do processo de descoberta. E eu acho que é a mesma coisa, assim, com filmes e séries de televisão. Como você se enxerga daqui a 5 anos, Irena? Eu espero, assim, que eu tenha mais livros publicados até lá. E eu acho que é um trabalho para uma vida toda, assim, construir a sua obra aos poucos e vendo que forma ela vai tomando e o que vai fazendo sentido para você ao longo desses anos, assim. Nos últimos 5 anos, muita coisa mudou. A indústria mudou muito nos últimos 5 anos. Teve a pandemia, todo mundo achava que não ia ter livro durante a pandemia, mas funcionou normalmente. As editoras continuaram funcionando. Teve um aumento na venda dos livros, até porque as pessoas estavam em casa, elas precisavam de alguma coisa para fazer. Então, eu acho que é mais eu tenho mais focado nesse processo de criar e ver o que se desenvolve a partir disso. Quem quiser encontrar a Irena Freitas, a ilustradora, quem quiser adquirir o livro A Lua Caiu, como é que faz, Irena? Eu tenho um Instagram que eu basicamente só posto imagens, né? Eu sempre posto quando eu tenho um livro novo, quando eu estou lançando alguma coisa, quando tem algum evento.
Então é Irena Freitas, @Irena Freitas no Instagram. É o meu site, que é o meu portfólio, então você pode ver os trabalhos que eu já fiz até lá. Então é irenafreitas.com. Todas as minhas redes são só Irena Freitas. E eu acho que adquirir livro ou na livraria, eu não tenho controle de quais livros estarão em cada livraria do país. E então eu acho que assim, uma alternativa certa é procurar online, tanto no site de livrarias grandes aqui do Brasil, como a Cultura, tem a Saraiva, tem uma que é muito grande no Rio, eu esqueci agora o nome. A Travessa, A talvez. Travessa, isso. Acho que é a maior rede do Rio. E também tem a Amazon, que tem tudo que você imaginar, Tem lá. tem lá. E eu geralmente assim recomendo aqui para as pessoas de Manaus a Amazon porque tem o frete grátis. Sem E o dúvidas. frete para Manaus geralmente é muito caro. Às vezes é mais caro que o próprio livro. Então, eu falo da Amazon também por causa desse sentido, que o frete faz muita diferença na nossa vida. Irena, obrigado. Eu adorei o bate-papo. Espero que tenha sido tão legal para você quanto foi para mim e para os ouvintes do programa Alternativa A. Muito obrigada, adorei conversar com você. Espero que os ouvintes tenham gostado também. É isso, essa foi Irena Freitas, jornalista, ilustradora, escritora, que passou aqui pela bancada do programa Alternativa A. Sábado, às 5 da tarde, eu, Glauco Keller, volto na sintonia da Rádio Universitária 102,1 FM e também pelo YouTube. Eu espero você. Grande beijo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau!